Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje nós vamos dar continuidade na parte 3 do assunto sobre matriz. Hoje nós vamos fazer um exercício, trabalhar com matriz do tipo caracteres. Vamos ver então o que a gente vai fazer hoje. Então, como eu falei, parte 3 sobre matriz e lembrando, né, eu trago esse slide aqui, que é para a gente lembrar como que a gente declara as matrizes, como que a gente, como que a gente declara os tipos delas. Então, hoje nós vamos trabalhar com a matriz tipo caractere. O que nós vamos ver hoje? Então, vamos aqui para o próximo slide. Eu tenho aqui, olha, fazer um programa para cadastrar os dados de 3 clientes. Eu coloquei 3 clientes, que é para eu não ficar muito tempo digitando aqui, mas depois, quando você for fazer esse exemplo, você pode mudar o número, né? Então, aumentar o número de clientes aqui para o seu, no seu exemplo aqui. Então, eu quero cadastrar nome, sobrenome, CPF, endereço, cidade e estado. É muito comum a gente ter cadastro de pessoas nos nossos algoritmos, nos nossos programas que utilizam essa estrutura que eu vou apresentar e que a gente pode trabalhar com matriz, né? Essa estrutura aqui num banco de dados é chamado de tabelas. Cida, meu Deus, o que é um banco de dados? Banco de dados é onde nós armazenamos dados, então é um programa que a gente pode guardar dados. Se você está chegando agora nesse mundo da tecnologia, existe programas, banco de dados, onde a gente consegue armazenar esses dados e quando a gente precisar recuperar esses dados, então é só acessar esse banco de dados. Mas enfim, isso daqui é um princípio do que a gente pode fazer para armazenar dados, tudo bem? E depois então nós vamos apresentar esses dados cadastrados. Eu fiz uma tabela, né, uma tabelinha aqui no Excel mesmo, para mostrar para você como que a gente vai guardar, como que vai ficar isso daqui em memória, né? Então eu tenho aqui, olha, lembra, eu tenho linha e tenho coluna. Eu vou ter 3 linhas e vou ter 6 colunas, né? Do 0 até 5 a gente tem 6. Então, em cada linha eu vou ter o nome, o sobrenome, o CPF, o endereço, a cidade e o estado. Então, vou ter cliente 1 na linha 0, todos os dados dele, e o cliente 2 na linha 1, lembrando que nós estamos começando com o índice 0, né? E na linha 3, que é o nosso índice 2, eu vou ter o nome, sobrenome e assim por diante. Tudo bem? Então, acho que você já, se você está acompanhando as aulas, você já sabe como que nós vamos declarar, né? Tipo, uma matriz de 3 linhas por 6 colunas. Então, vai do 0 até 2 e de 0 até 5. E as variáveis para a gente percorrer essa nossa matriz, para iterar a matriz. Então, vamos lá para o nosso Visual Gui. Vou salvar esse algoritmo aqui, esse como matriz underline ex04, que é o exemplo 4 que eu estou fazendo aqui nessa série de aulas sobre matriz. Vou declarar, a minha variável vai chamar clientes. Olha só que legal, hein? Hoje eu não vou colocar o mate, né? Aquele prefixo de mate, vet, que é matriz, vetor, clientes, 2 pontos. A palavrinha reservada vetor, e aí nós vamos falar que é de caractere. E aqui nós precisamos informar, então,
quantas linhas e quantas colunas, não é isso? Se nós temos 3 linhas, nós vamos de 0,2, lembrando você que cada linguagem de programação tem a sua forma de declarar vetores e matrizes e assim por diante. Tudo bem? Então, lembrando que no Visual eu posso começar o índice 0, o índice 1, com o índice 5. O Visual não tem essa... Igual são outras linguagens eu tenho que necessariamente começar no índice 0. E a forma de declarar esse ponto, isso é aqui no Visual, ok? E nós vamos ter de 0,5, ou seja, 6 colunas, que vai do índice de 0 até 5. Vou declarar as variáveis i, j do tipo inteiro, que são as duas variáveis para iterar, percorrer a minha matriz. E agora nós vamos fazer, então, o quê? A nossa entrada de dados. Então, para i de 0 até 2, passa, coloquei uma vírgula aqui, mas não tem, né? Passa, sim, para. E agora a gente vai iterar as nossas colunas. Então, o i representa a minha linha e o j representa a minha coluna. Para j de 0 até 5, passa, fim, para. Salvando, tecleio Ctrl S, vou salvar aqui na minha área de trabalho. E agora, então, antes disso, eu vou colocar aqui em cima, olha, escreva L, que é para informar, então, digite os dados do cliente. Para digitar os dados do cliente. E eu vou colocar aqui escreva L, que é para a gente lembrar que nós precisamos de nome, vírgula, sobrenome, porque isso não tem como a gente colocar um rótulo, digite o nome, digite o sobrenome e assim por diante, tá? Então, eu vou preencher aqui quais são os dados e já volto com o vídeo com tudo preenchido. Agora eu já preenchi, então, já escrevi tudo aqui. Então, é nome, sobrenome, CPF, endereço, cidade e estado. Porque para a gente ter esse lembrete aqui para nós. Então, nós vamos ter que fazer o nosso leia. Leia quem? Clientes, peraí, clientes, no índice I, vírgula, J. Nós temos que fazer a leitura, linha 0, do J vai de 0 até 5. Então, o 0 vai representar o quê? O nome, o sobrenome, que é o J1, o CPF é o J2 e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos fazer essa parte aqui e depois nós vamos fazer a parte já vamos fazer agora para a gente apresentar esses dados. Então, vou colocar um limpa-tela. Lembra do limpa-tela? Que é para tirar o que a gente digitou. Antes disso, vou colocar para a gente ver que nós aqui terminamos, né? Escreva L, fim dos dados, só para a gente ver que terminamos de digitar os dados. Escreva L, aqui vamos colocar escreva L, dados digitados. E aqui é muito fácil, então, para a gente fazer a saída. Para i de 0
até 2, faça, sim, para, e o nosso J aqui, então, para J de 0 até 5, passa, e aqui a gente tem o fim para. Eu já vou fazer tanto a entrada quanto a saída para a aula não ficar muito longa. E aqui nós vamos colocar um escreva L. Escreva L não, vamos colocar assim, ó, escreva. Vamos colocar o nosso clientes no I, J, fechando aqui, fechando este e este. Aí nós vamos colocar, então vai primeiro colocar o nome. Vou colocar como escreva L, que é para pular uma linha, nome, na outra linha sobrenome e assim por diante. E aí, entre um laço e o outro, eu vou pular uma linha aqui. Então, escreva L, abre e fecha aqui. Só para a gente... Vou apresentar os dados do primeiro cliente por uma linha, apresento os dados do segundo cliente por uma linha e assim por diante, tá ok? Então, estou dando espaçamento aqui que é para ficar melhor visível. Então, vamos aqui executar. Digite os dados do cliente, então nome, sobrenome, CPF, endereço, cidade e estado. Então, Cida Castelo, dá um enter, CPF, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0099, inventando qualquer CPF aqui, endereço Rua das Flores, 56, cidade de São Paulo, estado SP. Então, esse foi o primeiro, os primeiros dados. Então, veja que aqui no na nossa área de memória tem todo preenchido para a linha 0. Agora, nós vamos preencher o nosso segundo cliente. Então, esse exercício ele demora mais, no tempo da gente ficar digitando. Poderia ter limpado a tela aqui, essa tela que está aqui, deixa eu ver onde ela está, aqui. Poderia ter limpado a tela para entrar os próximos dados, mas nós vamos deixar dessa forma nesse primeiro momento aqui. Depois você dá uma melhorada no algoritmo aí. Então, agora nós vamos colocar aqui o Antônio Silva, nome, sobrenome, o CPF, vamos colocar esse número aqui, traço isso daqui, estou inventando aqui, rua 10, o número, por exemplo, 6, a cidade, vamos colocar que é do Rio de Janeiro, e RJ, o estado RJ. E por último, né, poderia já cliente 1, cliente 2, teria que escrever aqui entre a linha 24 e 25. E agora, então, aqui o nosso último cliente, que vai ser o Silvio Silva. O sobrenome dele vai ser Araújo. Então, Silvio Silva é o nome, o sobrenome é Araújo. O CPF, qualquer um CPF. Quer dizer, qualquer número aqui, né? Cidade de Mauá e estado de SP, São Paulo. E dando um Enter aqui para ele continuar, limpamos a tela e aqui tá, dados digitados, Cida Castelo, o CPF, depois o Antônio,
o Silvio Silva, nós temos os 3 clientes digitados aqui. Vamos ver então como nós temos aqui na nossa área de memória das nossas variáveis. Então, percebe aqui na linha 0, coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, os dados de cada um dos clientes digitados aqui. E depois nós demos, então, a saída do... Deixa eu voltar o zoom aqui. Nós demos a saída de dados e, como eu falei, poderíamos ter colocado aqui, olha, cliente. Então, escreva L, cliente, vamos colocar aqui assim, um I mais um, que é para ficar cliente 1, cliente 2, cliente 3 e assim por diante. Só vou executar esse pedacinho, não vou digitar todos esses dados e também fazer um escreva L aqui para a gente. Espera aí que tem apareceu um escreva L aqui para entro com os dados do primeiro cliente, depois por uma linha com os dados do segundo cliente, por uma linha, eu vou dar esse espaçamento aqui, que é para você poder conferir direitinho aí como ficou o algoritmo. E lembrando, né? Lembrando você que o nosso todos os códigos aqui ficam disponíveis para você baixar lá do GitHub. Assim que eu termino a aula aqui, do jeito que ficou o algoritmo, é que eu coloco lá para o GitHub. Então, veja aqui, olha, cliente 1, vou colocar aqui Cida Castelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 99, rua Flores, vírgula 45, São Paulo, SP. Agora veja aqui, então, pulou uma linha, que é esse que está aqui na linha 21, e já veio para o cliente 2. Esse I mais 1 é para pegar o valor do I e somar mais um para não ficar cliente 0, cliente 1, igual a gente já fez em outros momentos, utilizando no vetor. Nós já fizemos, para você que está aqui acompanhando as aulas comigo, então já fizemos usando esse truquezinho para aparecer de uma forma mais amigável para o nosso usuário. Tudo bem, então? Bom, espero que você tenha gostado da aula, que pratique, replique os exercícios e qualquer dúvida que você tenha, deixe nos comentários aqui dos nossos vídeos. Se puder, compartilhe também com seus amigos, suas amigas. Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, porque assim ajuda a gente a crescer aqui e trazer mais coisas legais para você. E em breve vou trazer novidades, hein? Ok? Então, muito obrigada e te vejo na próxima aula. Até mais!